E aí, Tiago? Irmãos, bom dia. Pastor, é uma pergunta que até esses dias eu estava conversando com um colega, é sobre justamente nessa parte da aliança, né? Seria num tema relacionado à questão do dia do Senhor versus questão batismo infantil, por exemplo, né? Segundo, né, o irmão vai dizer assim, que para a observância do dia do Senhor, logo, se a gente faz isso, a gente teria que ter também uma observância quanto à questão do batismo infantil, tendo em vista que ele faz parte, né, de uma composição da antiga aliança, dos 10 mandamentos, né, e se isso faz parte, a gente tem que levar isso nessa nova aliança, também teríamos que levar a questão do batismo infantil. Eu gostaria de entender assim, como que a gente relaciona, né? Eu respondi algumas coisas, não sei se de fato foi coerente, mas pela lógica e pela inferência que a gente vai lendo ali a Bíblia, vai entendendo essa lógica, né? E algumas aulas já, o senhor já comentou. Então, queria entender um pouco essa relação nessa antiga e nessa nova aliança a respeito desses dois pontos. Pronto. Então, aqui nós não tocamos nesse ponto que diferencia pedobatistas e credobatistas, né? Aqueles batizam criança e batizam adulto. Nós não tocamos nesse ponto. Mas qual é a diferença fundamental? Os pedobatistas, eles entendem, embora entender dessa relação pactual que traz unidade aos dois testamentos, eles entendem que a aliança da graça, o pacto da graça, já foi administrado na antiga aliança. Essa é a diferença. Então eles entendem que a antiga aliança e a nova aliança não são substancialmente diferentes. Porque em Gênesis 3,15, quando o descendente é prometido, eles entendem que ali já há a administração do pacto da graça. O pacto da graça em Cristo Jesus já está em vigor ali. Portanto, se o pacto da graça já está em vigor ali, aqueles que recebem a marca desse pacto, que é a circuncisão, que é a criança ao 8º dia, né? As crianças também devem receber o batismo, que também é o sinal do pacto da graça, que também está em vigor em Cristo Jesus. Então, se é o mesmo pacto, as crianças devem receber o mesmo sinal. Por quê? Porque os dois pactos foram administrados no Antigo e no Novo Testamento. Então, o pacto mosaico está dentro do pacto da graça. A circuncisão vem do pacto mosaico. Se o pacto mosaico está dentro do pacto da graça e as crianças são circuncidadas como sinal daquele pacto, por causa de quê? Da representação federal, então a fé dos pais, elas servem para os filhos receberem um sinal. Na nova aliança, o sinal do pacto é o batismo. Então, se os pais têm fé e receberam o batismo, então a aliança também, os filhos também podem receber, porque não há diferença de substância no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É aí que vem uma ruptura sutil e fundamental entre credobatistas e pedobatistas. Gênesis 3,15. A diferença fundamental é essa. Os batistas entendem que ali em Gênesis 3,15 o descendente é prometido. O seu efeito ainda não é dado. Ali só há uma promessa, não há administração do pacto da graça. Essa promessa ela é progressivamente revelada e mostrando a intensidade ainda mais da necessidade que nós temos desse descendente prometido. E ele é plenamente estabelecido, ele só é estabelecido na nova aliança que nós vemos no Novo Testamento. Então, as substâncias são diferentes. Se no Antigo Testamento Deus fazia uma aliança com uma nação, com uma etnia. Então, no Novo Testamento, Deus alonga isso e faz uma aliança com todos os povos, com todas as nações. No Antigo Testamento, o sinal da aliança, era a circuncisão. No Novo Testamento, o sinal da aliança é a habitação do Espírito Santo. Aqueles que recebem o Espírito Santo têm o sinal da aliança. Como é que você testifica disso? Se batizando. Você exibe que nasceu de novo. No Novo Testamento, o batismo não é sinal da aliança. O sinal da aliança no Novo Testamento é a habitação do Espírito Santo. Essa que é o quê? Que é a mudança de coração. Então, o que significava a circuncisão no Antigo Testamento?
A necessidade de ter o coração circuncidado por Deus. Era um símbolo apenas. Era o símbolo ali. Estar pactuado com Deus é estar circuncidado. É um símbolo apenas. No Novo Testamento, Deus garantiu que isso aconteceria quando ele imprimiu as leis na mente e no coração. Então, embora a relação pactual seja essa pequena ruptura, ou essa pequena descontinuidade que chamam, né? Essa pequena descontinuidade mostra que existe uma diferença substancial entre a antiga e a nova aliança, né? Onde aquilo que era um símbolo, ele ganha a sua plena consumação na nova aliança em Cristo Jesus. Então, o povo de Israel apontava... quem era o povo de Deus na antiga aliança? Israel. Só que era um povo desobediente, um povo que apostatava, um povo que não representava Deus. Só que Deus ele mostrou que na nova aliança ele faria pacto com um povo que realmente o amaria, que realmente o obedeceria, que não quebraria o seu pacto com ele. Então, na antiga aliança nós vemos essa sombra. Na nova aliança nós vemos essa consumação, essa realidade. E Deus garantiu isso, mudando a mente, o coração e dando o seu espírito. Então, como é que nós observamos o dia do Senhor e não observamos o batismo infantil? Por causa dessa distinção substancial. Então, o dia do Senhor, ele é um princípio criacional. Quando foi que Deus descansou? Antes do pacto mosaico. Deus descansou na criação ali. É um princípio criacional. O dia do Senhor, ele foi estabelecido, como é que se chama? Constitucionalmente, né? No pacto mosaico. Ele foi lá, entrou como lei a ser observada. Só que ele é um preceito criacional. Então, e isso faz parte desse entendimento de unidade entre os testamentos. Porque aqueles que não entendem essa unidade entre os testamentos, eles vão dizer o seguinte: somente as leis do Antigo Testamento que são reafirmadas no Novo Testamento que valem. Somente. As leis que não são reafirmadas no Novo Testamento não têm validade. Aqueles que leem a Bíblia de forma pactual entendem que a lei é a expressão plena da vontade de Deus. A lei é santa, justa e boa. Só que no Antigo Testamento nós observávamos para nós nos justificarmos por nossas próprias obras ali, para termos relação com Deus. Então, nós obedecíamos a lei e nós tínhamos relação com Deus por obedecer às leis. No Novo Testamento, por causa desse princípio que nós vemos passando, nós vemos a lei como evidência de que nós amamos o Senhor, como instrumentos para a santificação e não para conseguir a salvação. Porque se eu não entender assim, eu vou entender que as leis do Antigo Testamento, elas só se viram para aquele momento e não agradam mais a Deus. Não agradam. E aí eu posso literalmente jogar o Antigo Testamento fora. Mas até mesmo aqueles que são dispensacionalistas ou da teologia da Nova Aliança, eles não fazem isso. Por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que tem princípios ali. Existem princípios ali. Então eles acabam que não fazem uma ruptura. Por exemplo, aqueles que têm pastores que são dispensacionalistas. A igreja deles recebe dízimo? É do Antigo Testamento. Então eles não jogam tudo fora. É uma teologia que não se aplica. Eles têm que fazer algum tipo de manipulação com a teologia. Então, aqui dá certo, aqui não dá. Aí, não, aqui nós não chamamos de dízimo, a gente chama de oferta. Mas os mesmos dão quanto? Não é 10% não, irmãos? Está entendendo? Então acaba que na prática não rola. Então a grande diferença é isso, Tiago. Os mandamentos do Senhor, que são os 10 mandamentos, e nesses 10 mandamentos não tem batiza as crianças, né? Não tinha. São os 10 mandamentos, que são as expressões. Os 10 mandamentos é a lei positiva de Deus. O que é uma lei positiva? É uma lei verbalizada. Só que essa lei, antes de ser positiva, antes de ser verbalizada, ela já está onde? Todo mundo sabe que mentir é errado. Todo mundo sabe que adulterar é errado. Todo mundo sabe que matar é errado. Como sabem? Precisava ter os 10 mandamentos? Não. Porque Deus imprimiu essas leis no coração. Então essa lei ela foi positivada com Moisés.
Ela foi declarada, verbalizada em escrita, mas essa lei sempre esteve aqui. É por isso que os ímpios pagarão com justiça, porque eles sabem que existe Deus, eles sabem que existe a verdade, mas eles rejeitam a verdade, né? Então, os 10 mandamentos não tem nada a ver com a circuncisão. Não tem, tem lá circuncidar e não tem. Então a grande diferença é essa. O pacto da graça já foi administrado no Antigo Testamento. E se as crianças faziam parte, elas também podem fazer parte da segunda administração do pacto da graça, que é aquela no Novo Testamento. Se elas receberem o sinal da primeira, elas recebem o sinal da segunda. Então essa é a grande diferença que nós vamos ver na próxima aula, de ruptura, né, de descontinuidade substancial dos pactos, né? Essa é a grande diferença. Por quê? Porque o Senhor faz isso? Porque na segunda aliança, nessa nova aliança, Deus, na consumação do seu plano, ele garantirá que o seu povo não se perderá. Como? Dando um novo coração, uma nova mente e um espírito. Garantirá. Porque nem todos que faziam parte da antiga aliança eram crentes. Nem todos. Nem todos que recebiam o sinal da circuncisão eram crentes. Nem todos. Agora, o que é que a igreja deve garantir? Que todos aqueles que recebem o sinal, né, o sinal a demonstração da nova aliança, nós temos que garantir que eles realmente fazem parte da nova aliança. Como? Tendo o Espírito Santo, nascendo de novo, sendo arrependidos. Esse é o trabalho da igreja. É o trabalho da igreja. Assim como alguém para fazer parte do povo de Israel, seja prosélito, seja lá o que fosse, Israel tinha que fazer o quê? Podia fazer parte quem não era circuncidado? Não podia. Não podia. Então, quando Israel circuncidava, quando o povo de Israel circuncidava um prosélito, alguém de outra nação, quando circuncidava, eles faziam parte dessa nação e observavam os costumes dessa nação. Porque isso significa fazer parte, adotar a cultura daquela nação. Tinha que fazer, tinha que guardar as leis, tinha que guardar tudo, né? Então, da mesma forma, a nova aliança em Cristo Jesus. A igreja tem que garantir que aqueles que estão na nova aliança realmente demonstram que fazem parte dela e realmente nasceram de novo, para então receber o sinal, que é o batismo, a evidência ali, né? Então, o batismo é a demonstração, mas o sinal é a habitação do Espírito Santo, né? E acaba sendo o sinal. É por isso que aqueles que criam eram batizados, que criam eram batizados, que criam eram batizados. Não era o que nascia que era batizado, não era os que nasciam eram batizados, era os que criam eram batizados, os que criam eram batizados. Ok? Mais perguntas, irmãos? Já foi a aula todinha para a semana. Então, os batistas pactualistas, eles não fazem uma ruptura agressiva, como os dispensacionalistas progressivos, mas também eles não deixam de fazer uma ruptura como os aliancistas. Então é na medida ali, na medida. Mantém-se a unidade, mas modifica-se a substância dos pactos. Porque se você observar, a substância é diferente da antiga e nova aliança. Né? Você tem que nascer de novo. Você vê lá Ezequiel prometendo. Você vê lá as promessas do Senhor sendo evidenciadas por Jeremias, né? Você vê lá nos profetas menores. Vai ter um texto muito maravilhoso que fala, por exemplo, eu não acredito que a igreja é Israel de Deus. A igreja é o povo de Deus. A igreja sempre fez parte da cabeça de Deus, sempre. Só que no Antigo Testamento estava como sombra. No Novo Testamento ele foi consumado. Porque quem é que faz parte da igreja? Quem deve fazer parte da igreja, irmãos? Vamos lá, fala aí. Os que creem, mas o quê? Oi? Foram batizados, mas mais o quê? Os eleitos, mas mais o quê? Os que nasceram de novo, irmãos. Os irmãos têm que começar a aula de classe novos membros de novo aqui. Quem deve fazer parte da igreja? Os que nasceram de novo. A igreja tem que identificar se aquela pessoa nasceu de novo ou não. Não é? Nascer de novo significa receber o que novo? Mente e coração. Abra aí no Salmo 73. O que é o Israel de Deus? Israel de Deus é o povo de Deus. Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Israel. Então Israel era um tipo do povo de Deus. Só que o povo de Deus sempre teve um ideal na cabeça de Deus.
Qual é o ideal de Deus para o seu povo? Que o povo tenha um coração completamente dele. Isso é ser povo de Deus. Olha o Salmo 73, versículo 1, o que é que diz? Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. O que é que significa Israel aí? Deus é bom para o povo de Israel. Tem um paralelismo aí. O que é ser povo de Israel? É ser povo de Deus. O que é ser Israel aí para Deus? Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Pronto. Aí você me diz, Israel tinha um coração puro? Não. Israel não tinha um coração puro. Só que Israel aqui é ser povo de Deus. O que é ser povo de Deus? Ter um coração puro, pois ele garantiu que isso aconteceria, dando novamente um novo coração e espírito. E somente eles devem fazer parte da nova aliança. Isso é ser povo de Deus. Qual é a função da igreja? Garantir que isso aconteça. Só pode fazer parte da igreja aqueles que nós realmente identificamos que nasceram de novo. Se nós não pudermos identificar, então não faz parte, porque a gente vai estar mentindo. A gente vai estar mentindo, não pode. Né? Então sempre teve na mente de Deus. Então não é que Israel, a igreja é Israel. Não, a igreja é o povo de Deus. Só que no Antigo Testamento era exemplificado por Israel. Era demonstrado por Israel. Era tipificado por Israel. Mas quando Deus pensou no povo, sempre ele pensou, ou virá outro tipo de povo na consumação? Não, é aqueles que fazem parte da igreja que herdarão novos céus e nova terra. O que a igreja visível tem que fazer é garantir que só faça parte dela aqueles que pertencem à igreja invisível. Então, esse é o nosso trabalho, né?